Encontrarei, igreja. É bom enfatizar aqui, deixar bem claro, igreja, que o Elias, ele não chegou a estar numa condição de depressão. Se você pegar alguns relatos, apesar de a gente ver na internet, em alguns lugares, alguns pastores dizer que Elias ficou depressivo, deprimido e assim por diante, a gente vê já, né, o missionário explica, o pastor Jaime já fez também essa explicação, e diante da medicina, o que aconteceu com Elias foi, irmãos, um cansaço mental, ou seja, esgotamento, né? Onde muitas pessoas nos dias de hoje também estão esgotadas mentalmente, né? Onde a pessoa esgotada mentalmente, o espírito cheio, né, de situações que precisam ser resolvidas. Não sei se você já expressou ou já ouviu alguém falar, tem gente que diz assim: eu cansei do meu casamento, eu cansei desse trabalho, eu cansei dessa igreja, eu cansei de fazer isso, aquilo, sabe? É um esgotamento, né? Esse esgotamento é aquilo que a Bíblia diz, irmãos: um abismo puxa o outro. Hoje é um esgotamento, hoje é algo que, né, deprime, algo que angustia, algo que entristece a pessoa, e se não é tratado, se a pessoa não fica curado, logo ela vai estar no abismo chamado depressão, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, e independente do que a gente está passando, enfrentando, a gente tem que encarar a situação com uma realidade, irmãos, de cabeça erguida, dizendo para você mesmo: eu não vou fugir dessa batalha que precisa ser travada, lutada. Eu não vou, né, desistir de lutar pela minha vida, pelo meu bem-estar, porque Jesus, quando disse: eu vim para que tenha vida e vida com depressão, angústia, tristeza, medo, não, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E eu e você, nós temos que desfrutar, irmãos, dessa abundância que o Senhor promete na sua palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou dividir a mensagem hoje em 3 partes. Quem quiser e puder marcar, marque, porque às vezes se torna bastante informação, e só para guardar, talvez, como eu, né, a gente pode ter dificuldade de lembrar de tudo isso depois. E você anotando aí, pegando as principais partes, isso vai te ajudar bastante. No início aqui, do verso 1 até o verso de número 4, eu vou mostrar para você o que levou Elias a tomar a decisão para ir para o deserto. O que fez Elias, irmãos, então ficar esgotado, né? Ele estava num esgotamento, ele estava cheio de situações que ele estava passando, e ele estava muito mal naquele momento. E o que levou ele a ficar desse jeito? A Bíblia nos traz essa resposta. Vamos ler, do verso 1 ao 4. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e os outros tantos, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro. E agora o que ele faz, igreja? O que ele pede? Ele pede no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja que Elias desistiu de viver. Ele desistiu, irmãos, da vida. Ele está dizendo assim: é melhor morrer do que continuar. É melhor morrer do que, né, enfrentar.
Por que o Elias toma essa decisão? Porque ele está esgotado, está cheio, a cabeça cheia, e assim, irmãos, para a gente entrar aqui nesses detalhes, vamos refletir, vamos trazer para os nossos dias. Será que eu não estou passando pelo esgotamento? Será que eu não estou cheio de preocupações? Falando nisso, irmão, segunda-feira Deus me deu uma mensagem da preocupação. Se você não veio, depois procure assistir para você ver. Nós precisamos remover os pesos que a gente carrega desnecessário, né? Por isso que muita gente está com a vida torta, não consegue endireitar porque ela carrega fardo e peso, desnecessário, a qual era já para ter colocado em Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele o peso, ou seja, a ansiedade, as preocupações. Amém? Não sei para quem que é isso, mas aqui está dado o recado, né? Voltando aqui para o foco, veja que o Elias está preocupado. Se eu não me entregar, se eu não me render, ela vai mandar me prender, ela vai me pegar à força e vai me matar. A primeira coisa aqui que eu vejo e eu digo para a igreja, há uma semana atrás, eu falava, irmãos, usando outras referências, e aí cai certinho nessa mensagem aqui também. Lembra que quando eu disse semana passada, foi bem na quarta-feira, que existem momentos na vida que a gente tem que se fazer de surdo? Lembra? O que é se fazer de surdo? É ignorar certas coisas que a gente ouve. A gente escuta, a gente vai ouvir, irmãos, de tudo, mas a gente precisa entender que nem tudo, irmãos, eu preciso valorizar aquilo. Já viu aquele termo que diz assim, tem gente que faz uma tempestade num copo d'água? Já viu? Já ouviu? Já disse? O que isso representa, irmãos? Tem coisas que a gente ouve que é insignificante e a gente faz virar como se fosse uma tempestade. Tem coisas que a gente ouve que é coisa mínima, só que a gente faz aquilo crescer. Tem coisa que a gente ouve, irmãos, que, olha, é pequeno, só que nós engrandecemos. Está entendendo? Tem coisa que você está ouvindo, irmãos, que você tem que ignorar. Porque se você der valor, se você começar a colocar aquilo na sua cabeça, aquilo vai crescer e aquilo vai criar tantas coisas que vai te intimidar. Se Elias tivesse, irmãos, não escutado o que a Jezabel tinha dito, ele não teria chegado onde ele chegou. Então, mais uma vez eu digo para a igreja, quem não aprendeu, aprenda, quem já ouviu, está sendo lembrado novamente, diga comigo, existem momentos que eu preciso me fazer de surdo. Aonde? No trabalho, em casa, né? Na igreja, com vizinhos, em todos os lugares. Você vai ouvir, irmãos, de pessoas que você talvez não imaginaria ouvir aquilo dela. Não sei se você estava numa ministração que eu disse, irmãos, que as pedradas que mais doem são as que saem de perto. As pessoas que falam que você, poxa, eu nunca esperava que essa pessoa ia falar isso, que ela ia dizer isso, aquilo. É assim ou não é, irmãos? E aquilo dói, machuca, fere. Aquilo, irmãos, faz a gente ficar mal. Então, quando você estiver ouvindo coisas que não te edifica, quando você estiver ouvindo coisas que não vai, irmãos, te levar a lugar nenhum, descarta, faça de surdo. O irmão tinha comentado, lembra o caso, irmãos, de Moisés? Lembra o caso de Moisés? Ia entrar na terra prometida. Mas ele passou a ouvir as pessoas, vamos ferir a rocha, vamos fazer alguma coisa aí. Ele ouviu as pessoas e ele não entrou na terra prometida, por ouvir. Se ele tivesse ignorado, ficado na dele, talvez aquilo não teria acontecido. Então várias outras referências que a gente tem biblicamente aqui, que se a gente, irmãos, não ouvir as pessoas, isso vai fazer um grande bem para nós mesmos, né? Agora, igreja, aquilo que não te edifica, aquilo que não constrói nada na sua vida, aquilo que não te ajuda em nada, isso deve ser deixado de lado. Agora,
conselhos, princípios, mandamentos, a palavra de Deus, além de ouvir, nós temos que praticar. Amém? Então, o que o Elias faz, igreja? Ele ouve o mensageiro. O mensageiro que dizia: se você não se entregar, Jezabel vai te matar. Se você não vir amanhã até essa hora, Jezabel vai atrás de você. Ele ouviu aquilo e ficou como, igreja? Ficou com medo, preocupado. Aqui entra então a segunda lição. A primeira é que ele ouviu o que não era para ter ouvido. Segunda coisa é o medo. Eu estava dizendo hoje para a igreja, de manhã e à tarde, que o medo, irmãos, ninguém quer viver medroso. Ninguém quer viver com medo. Ninguém, vamos dizer, nasceu medroso. O medo nasce. O medo, ele é gerado. Quando? Na nossa instabilidade. Você vai ver, irmãos, Tiago falando, comparando a fé, dizendo até mesmo sobre a onda do mar, né? A onda do mar uma hora está em cima, outra hora está embaixo. A fé de muita gente, uma hora a pessoa diz eu acredito, outra hora ela diz assim, não acredito. Uma hora ela diz vai acontecer, outra hora ela fala não vai acontecer. Isso é instabilidade. E é na instabilidade, irmãos, que o medo nasce. Veja que é naquele momento instável que a pessoa ela fica com medo. Foi no momento de instabilidade ali do Elias que ele ficou com medo, preocupado. E agora? Eu vou ser morto por ela? Ou é melhor eu morrer sozinho, me matar? Se ele tivesse ficado firme, né, na palavra, na direção, veja que o medo não iria vir. É claro, igreja, povo de Deus, o medo vem na minha vida, vem na sua, vem na vida de todo mundo. A questão é, ele não pode me dominar. O medo não pode controlar os meus sentimentos, as minhas decisões. O medo não pode, irmãos, né, conduzir a minha vida. Tem gente que ela é levada pelo medo. Ela só faz até certo ponto. Quando então o medo vem, ela bloqueia, ela fica ali, né, de uma forma que ela não tem reação. Então a segunda lição que eu vejo aqui, propriamente no verso 3, é que quando veio as dúvidas, né, o Elias, ele teve medo, e o medo nasceu, foi fruto da instabilidade, que fez com que ele então temesse, ficasse ali preocupado. Versículo 3, o que está escrito aí? E vendo ele, se levantou para escapar com vida e veio aonde? A Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Terceira lição, veja que ele se isola, ele está ali no meio das pessoas, e agora ele vai a Berseba, vai debaixo do Zim, lá no deserto, e fica só. Ele se isola, ele deixa o moço ali. Irmãos, vamos refletir nisso aqui. Você tem um convívio no dia a dia com pessoas? Você gosta de estar no meio de pessoas? Se um dia você perder esse gosto, abra os seus olhos. É claro que tem gente que já é mais reservada, tem ou não tem? Sempre cresceu na dele, né? Quieto, né? Mas tem gente, irmãos, como diz o ditado, só para você entender, eu vou expressar, tem gente que é do povão, tem gente que está no meio de todo mundo, né? Está no meio da família, no meio do povo da escola, da igreja, o povo lá do trabalho, tem gente que é do povão, né? O povo está sempre ali, irmãos, em comunhão, né? União. Mas quando então, eu estou dizendo isso porque Elias ele era do povão, ele estava sempre no meio das pessoas, e agora para onde ele vai? Olha só, para Berseba, que é de Judá, e lá ele vai ficar no meio das pessoas? Não, vai ficar sozinho, isolado. Então assim, o que eu disse para a igreja de manhã e à tarde, é que a gente pode, irmãos, olhar para nós, cada um olha para si, né? E pode olhar para as pessoas que estão à sua volta, seus filhos, seu marido, sua esposa. Será que não está se isolando? Será que não está se distanciando? Porque Provérbios diz, irmãos, que aquele que se isola procura seus próprios
conhecimento, entendimento. Aonde então, nesse momento, o inimigo vai cegar e vai fazer a pessoa tomar decisões erradas, né? Então Elias aqui, ele é levado para um lugar isolado, né? Porque ele quis fugir e ali, irmãos, ele toma a decisão de se isolar. É uma alerta, né? O próximo versículo aqui, o 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimo, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O que está acontecendo aqui, irmãos? Diga comigo: desilusão. Ele está desiludido, né? Veja que agora ele perdeu o rumo, ele perdeu o sentido, ele perdeu o gosto da vida. Irmãos, ore a Deus para que isso não venha acontecer na sua vida. Perdeu o sentido, o gosto da vida. Porque tem gente que fala assim: eu quero morrer. Irmãos, a morte, a vida pertence a Deus. Agora, se a gente for tirar a nossa vida, para onde a gente vai? Não tem o céu, né? Vai direto para o inferno. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que a caso, irmãos, não vou entrar em detalhes, né? Porque a gente não sabe do último suspiro, né? Mas eu digo aqui, consciente. A pessoa que fala, não, igual Elias, né? Vou e faz. Aí, irmãos, cuidado. Toma muito cuidado. Porque o Elias aqui, ele, por causa da desilusão, ele agora está nessa condição desgastante para a vida dele. Não deixa nada te desiludir da vida, né? Não deixa nada tirar de você a esperança na palavra, em Deus, para que a gente possa então, né, viver da melhor forma possível. Então está aqui, a primeira parte da mensagem, como eu disse que vou, né, dividir em 3 partes. A primeira parte é essa: ele ouviu quem não devia ouvir, ele permitiu a dúvida, o medo guiar ele para o deserto. Terceiro, ele se isolou. E quarto, ele ficou ali desiludido. Agora vamos ver, irmãos, o que a Bíblia fala, nos mostrando aqui a solução. O que Deus fez para restaurar a vida do Elias? O que Deus fez para ajudar Elias a sair daquela situação que ele se encontrava? Eu vou ler com você aqui o versículo 5, 6, 7 e 8. Aqui a gente já vai ter 3 lições importantíssimas. Vamos ler, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimo, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava com pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém. Eu vou te passar aqui, irmãos, 3 respostas, e eu posso afirmar para você, e você depois vai tirar a conclusão, que essas respostas, elas são comprovadas clinicamente, ou até mesmo diante da medicina, que isso é a solução também para a cura da depressão, ou para tudo aquilo que está levando a pessoa à depressão. Porque tem que lembrar, irmãos, que o caso do Elias não era propriamente a depressão, mas ele estava a qualquer momento pronto para entrar na depressão, né? Então veja que isso vai curar a pessoa na depressão e até mesmo antes de entrar na depressão.
Independente do que seja, uma tristeza profunda, uma angústia, né, uma opressão, né, isso aqui que nós vamos ver, isso é comprovado diante da medicina, que é cura. E eu vou mostrar que o que a medicina sabe nos dias hoje, com toda, né, o avanço que a medicina tem, isso aqui já foi escrito quanto tempo, mais ou menos? Mais de 2000 anos atrás, né? A medicina, ela avança, ela tem, né, a cada dia, a cada ano, uma inovação. E a gente vê, irmãos, que a palavra de Deus já está inovada, né? O que amanhã a medicina vai descobrir, ou a ciência vai descobrir, na palavra de Deus já está revelado, né? Já está escrito. Vamos lá? Primeira coisa aqui, versículo 5. O que o Elias fez? E deitou-se e dormiu. Diga comigo assim: descansou. Irmãos, a primeira coisa que a gente vê aqui como resposta para a cura é o descanso. Você tem descansado corretamente? Somente, irmãos, à noite, não sei quantas horas você dorme, 5, 4 horas ou mais ou menos, você tem que entender que, dependendo do que você faz na correria do dia a dia, o que você tenta descansar à noite não é suficiente para renovar a sua mente e até a força do seu corpo. Só para você entender o que eu estou dizendo, vamos dizer que você tem um dia de folga, um domingo, um final de semana, no seu dia, ou, né, pode ser até na semana. Não, esse dia eu vou dormir até mais tarde. Já disse isso? Vou dormir até 10 horas, 9 horas. Quando é 6 da manhã, você já está em pé. Quando é 7 horas, irmãos, você já está atarefado, fazendo tanta coisa. Já aconteceu isso com você? Olha só para você ver. A gente acha que, irmãos, né? Não, eu vou descansar. A gente não descansa certo, correto. O Elias está nos mostrando aqui, claramente a palavra, né, está nos mostrando aqui, irmãos, que um bom descanso é cura para a depressão. Um bom descanso é cura, irmãos, para a aflição na alma, para a angústia. Um bom descanso é cura, irmãos, para a mente, para o corpo de uma pessoa. A gente vai... Eu marquei isso aqui é diante da medicina. Olha o que a medicina diz sobre o descanso. Durante o sono, o cérebro e o corpo recompõem as suas forças. E um dos primeiros sintomas que as pessoas estão aí entrando em depressão é o que, igreja? É a perca do sono. Olha só que sério isso. Tem gente que passa a noite acordado, né? Ou um tempo bom que era para estar dormindo, descansando, ela está ali acordada. O que eu acabei de falar aqui é segundo os estudos médicos. Se a gente descansa o cérebro, o corpo vai recompor as forças. Mas se a gente não descansar, irmãos, o cérebro vai ficar acelerado. O corpo vai ficar agitado, né? E ao ponto, então, de você, como esse sintoma, né, mais cedo ou mais tarde, entrar aí numa depressão, né, estar, porque você não descansa a mente, a alma, o espírito, o corpo, precisa. Veja que o que a Bíblia está nos mostrando aqui, o Elias, ele deitou e dormiu, deitou e descansou. Não estou dizendo que uma pessoa tem que passar o dia todo dormindo, irmão, não é isso. Mas é você, realmente, irmãos, quando você tiver o tempo para descansar, né? E se não tiver tempo, irmãos, elabore um tempo, faça o tempo, porque quantas pessoas que na correria do dia a dia, elas estão presas, estão sendo sugadas de tanto trabalhar, porque não tem tempo para descansar, né? Então eu vejo aqui, diante da medicina, o que está na Bíblia, que o descanso é cura
para a depressão. É cura, irmãos, para estar, então, a pessoa vivendo bem. Vamos pegar uma outra referência bíblica aqui. Esse aqui eu só vou comentar. Coloca aí. Vamos só ler aqui. Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Você não está dormindo bem? Você não consegue descansar? Você não consegue, irmãos, ter uma noite de sono? Vai diante de Deus, vai diante do Altíssimo, vai diante do Criador do céu e da terra e fala: Deus, eu preciso descansar. E a sombra do Onipotente o descansará. É direito seu, ele vai trazer o refrigério, o descanso para você. Veja o que os Salmos 4, verso 8 diz. Vamos ler aqui na tela. Salmo 4, verso 8. Vamos ler em voz alta, igreja. Me ajuda aí. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em seguro. Na minha tradução aqui, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me faz repousar seguro. Aí, tem essa aí, né? Em paz me deito e logo adormeço, durmo, né? Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Tem dificuldade em dormir, irmãos? Peça ajuda a Deus. Coloca diante do Senhor, faça uma oração, repreenda lá as obras, né, que atormenta, porque é direito nosso deitar para descansar. Tem gente que deita, irmãos, e amanhece, parece que mais cansada ainda. Não sei se você já teve essa experiência. Você deitou, dormiu, passou a noite, no outro dia o seu corpo estava moído, seu corpo estava, parece que, né, tratou, passou em cima, cansado. Então, ao dormir antes, fala com Deus: Senhor, me deito em paz e vou dormir, vou descansar, vou adormecer, porque Tu és o Senhor e faz-me viver em segurança. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: descanse e renove suas forças para continuar. Irmãos, a missão não para. Veja que Deus está dando a Elias o descanso, porque a gente já leu, né? Ele caminhou lá 40 dias, 40 noites, tinha muito o que fazer, a caminhada não para, ele tinha que continuar. Então, o descanso é a primeira resposta que nós temos biblicamente, diante da medicina também. Isso é comprovado que ajuda a pessoa a ser curada. Vou mostrar aqui pelo menos três respostas clinicamente, né? Mas que está com base na palavra, e depois eu mostro o lado espiritual. Vamos ler agora o versículo 6 e 7. 1 Reis 19, 6 e 7. Entendeu que o primeiro é o descanso? O descanso é dormir bem, ter uma noite de sono, tranquilo. Versículo 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Segunda resposta, irmãos: alimentação. O que o anjo deu a ele? Pão, água. A pergunta que eu fiz hoje nos cultos anteriores: você tem feito uma boa alimentação? E agora, igreja, eu não vou entrar aqui em méritos, ou não vou pontuar, não quero dizer que, porque tem gente que fala assim: para ter uma boa alimentação tem que ser muito rico. Não, irmãos, você pode comer bem, não ganhando muito. Você pode ter uma saúde, né, ali boa, se você souber se alimentar da forma certa. No que eu quero aqui entrar, irmãos, nesse requisito aqui,
é sobre até mesmo o versículo 6 que nós lemos. Olha o versículo 6. Ele comeu, a parte final, vamos ler junto? Ele comeu, bebeu e tornou a deitar. Veja que ele não só come, não só bebe, ele torna a deitar. Uma boa alimentação, irmãos, não é só comer. É você, irmãos, ter esse momento para o seu corpo assimilar aquilo que você comeu. Veja só. Olha o que a ciência diz. A alimentação precisa ser bem cuidada para que a pessoa não fique deprimida. Existem pessoas que sofrem de anemia ou falta de proteína e sente-se desmotivado por causa disso. Há também aqueles que se alimentam inadequadamente, se tornando obesas e perdendo a disposição. A falta de cuidado com a alimentação é uma característica de uma pessoa com depressão. No mundo atual, a alimentação tem se tornado muito artificial e baseada mais no sabor do que na nutrição. As pessoas não têm mais tempo para comer, tendo que fazer as suas refeições até mesmo em pé. Olha só, vamos pegar o que o Elias fala aqui, o que a Bíblia diz, né? Ele come, bebe, irmãos, e tira um tempo ali para, como diz, né? Digerir, fazer a digestão. Eu vou contar um caso aqui, isso aconteceu uns 7 meses atrás. Eu indo lá para a sede, em Cuiabá, aquele trânsito do meio-dia, aquela correria, aquele sol quente, irmãos, uma fila grande de carros. Eu olho para o carro do lado assim, que parou do meu lado, e lá estava um rapaz, não conhecia, alimentando, comendo. Ele não tinha tempo para comer, porque aquele tempo ele tinha, ou ele comia ali, irmãos, dirigindo, a fila estava devagar, ou ele iria passar o dia sem comer. O que eu quero dizer, irmãos, para ver o quanto que muita gente come mal. Não é o que comer, é comer, irmãos, e já fazer as suas funções, suas tarefas. Eu estava falando, a senhora estava no culto cedo, né? Foi a senhora que falou? A irmã me falou ali, não precisa só em Cuiabá não, vai aqui nas lojas do comércio. Às vezes tem funcionário, irmãos, que está trabalhando, e às vezes a correria é tanto que não dá nem tempo de ir para casa comer, que ela está ali na marmita ali, quando chega um cliente, uma pessoa, ela deixa a marmita ali e vai lá atender, correria. Quantas pessoas vivem dessa forma? Agora, comer na correria é uma boa alimentação, igreja? Não é. O que a Bíblia está nos mostrando é que o Elias comeu e deitou. Ah, mas eu não tenho tempo para deitar. Mas pelo menos, irmãos, 5 minutos, não sei, né? Para você ficar ali, né? Ao ponto de você fazer com que aquilo que você comeu se torne bem para o seu corpo. Aí eu falo, irmão, por mim, quantas vezes também comi já correndo, comi já porque eu tenho que fazer isso, aquilo, e a gente na correria, a gente faz isso, e isso acaba virando até rotina na vida de muita gente. Veja que o que a Bíblia está dizendo é isso, ele comeu e descansou. Ele comeu e fez 1 quilo, ele comeu e fez digestão, né, ao ponto da comida sentar. A gente quer, irmãos, comer de qualquer jeito, depois não sabe porque a saúde não está bem. Depois a gente não sabe porque, né, vamos dizer assim, a gente está esgotado. Ah, mas eu como bem. Aí a pessoa fala assim, mas eu como bem, como se fosse encher o prato, né? E para ela aquilo é comer bem. Comer bem é você ter um tempo ali para se alimentar. Segundo o que a Bíblia está nos mostrando aqui, né? E cada um tire as suas conclusões. Então a segunda lição é a alimentação. A boa alimentação é comer, beber e descansar. Dependente do tempo, veja que é necessário ter o descanso. Isso vai fazer bem para o seu corpo.
Procure se alimentar bem e adequadamente para ter mais disposição. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, o que aconteceu, igreja? Caminhou 40 dias. Tá aí, caminhada. Vai caminhar 40 dias para você ver. Seu corpo não vai ficar bem. Vai caminhar. Para não ficar só na caminhada, irmãos, vamos trocar aqui palavra. Vai fazer exercício. Fazendo exercício, irmãos, você vai ficar bem. O Elias, ele caminhou 40 dias. Faz prova para você ver. 40 dias fazendo exercício ou caminhando. Ah, pastor, mas o meu trabalho já é um exercício físico. Irmãos, não é a mesma coisa. Hoje eu estou contando aqui, eu lembrei de um caso de um senhor. Ele trabalha lá numa indústria grande, em Cuiabá. E aí ele diz assim, pastor, a minha vida é correria, o trabalho é correria. Eu trabalho andando, vou para cima, para baixo, subo escada, desço escada, eu faço isso, faço aquilo, vou no departamento, eu vou na outra área, eu vou no outro setor, é correria. Ele trabalha andando, caminhando, correndo, para todo lado. Aí ele chega, irmãos, à noite, sabe como está a perna dele? Inchada, até muitas vezes sem condições de colocar o pé no chão, de tanta dor. Isso é fazer exercício? Isso é caminhada do trabalho. Isso aí é da função. Não é para a saúde. Irmãos, ainda que você faça muita correria, fisicamente, tira um dia, ou antes de você ir para o trabalho, ou depois do trabalho à noite, para caminhar, fazer um exercício. Respirar um ar puro, se assim tem. E assim, para você ter, irmãos, melhora para o seu corpo. O que a gente está vendo aqui, irmãos, é conselhos que levou o Elias a ficar curado. O Elias ficou curado, irmãos, com esses conselhos aqui. Quais foram os conselhos? Descanso, a boa alimentação e o exercício, caminhada. Se você ou eu, a gente for procurar um médico, ele não vai falar para a gente fazer isso? Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Por isso que eu disse, a Bíblia que foi escrita mais de 2000 anos atrás. Se a gente for procurar um médico hoje, o médico vai falar, vai descansar, vai alimentar bem, vai fazer um exercício. Então, se deu certo no passado, Deus não mudou. Ele continua operando. Se o Elias foi curado, irmãos, daquela situação que ele estava, qualquer pessoa que hoje se encontra ou na depressão ou chegando na depressão, ela também vai ficar curada. Ela vai ficar bem. Amém, igreja? A terceira e última parte, Falei que dividi em 3 partes. A terceira e última parte, agora eu quero levar aqui o lado espiritual. Versículo 10 e 14. Está marcando aí, irmãos? Glória a Deus. Versículo 10 e 14. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Versículo 14. Veja que ele vai repetir a mesma coisa, E ele disse, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu decreto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Aí, repetiu? Você viu que é a mesma coisa? Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? O que o Elias está fazendo? Ele está desabafando para Deus.
Olha só, igreja, Deus deu a oportunidade para Elias se abrir e desabafar. Você tem contado seus problemas para Deus? Você tem desabafado, irmãos, para Deus? Um conselho aqui, irmãos, não conta a sua vida para qualquer pessoa, não. Não conta os seus problemas para qualquer pessoa, não. Não conta, irmãos, o que está acontecendo lá dentro da sua casa para as pessoas, porque lembra do caso Noé, me lembrei do Noé. Lembra do caso de Noé? Estava embriagado. O que era para os filhos fazer? Tampar a nudez do pai. Mas veja que a Bíblia fala que exporam, né? Ou seja, colocaram para fora a nudez do pai, expondo, irmãos, o que estava acontecendo dentro de casa. E você conhece essa história, né? O que aconteceu? Maldição, maldito seja aquele que fez aquilo. Expor, levar para fora, irmãos, atrai maldição. Ah, mas eu vou contar para o meu melhor amigo. Talvez seja o melhor amigo agora, e depois? Será que vai continuar sendo o melhor amigo? Vou contar para o vizinho, vou contar para o colega de trabalho, vou contar para um parente. Cuidado, irmãos. Cuidado de você colocar para fora, né, de caso o que acontece dentro da sua casa. Tem pessoas que às vezes está com um relacionamento, né, difícil, aí começa a falar para outros. Cuidado. Às vezes os filhos estão dando dor de cabeça, trabalho, começa a falar para outros. Irmão, se não faz isso não. O que o Elias fez, igreja? Desabafou para Deus. Elias desabafou para Deus. Quantas vezes? Aqui a história conta duas. Quantas vezes necessário foi, irmãos, conta para Jesus a sua dor. Quantas vezes necessário for, conta para Jesus, irmãos, a aflição, a luta que você está passando. Desabafa para o Senhor. Você já ouviu alguém, irmãos, desabafando para você? Só para você entender o que eu quero dizer. Vou dizer aqui atendimento pastoral. Às vezes vem gente falar com o pastor, fica 10, 20, 30 minutos, 1 hora falando. Irmão, tem dia que eu não preciso falar nada. Só de ouvir a pessoa já sai dali bem, diante de Deus. A gente começa a falar, a pessoa está tão carregada que ela já interrompe, que já vai falando, fala. Aí quando ela termina de falar, graças a Deus estou bem. Aí o pastor não falou nada, só ouviu. O que a pessoa precisava? Não precisava de uma oração, ela precisava desabafar. Ela precisava colocar para fora o que estava, irmãos, sendo pesado para ela, né? Então, olha só, quantas pessoas que eu já deparei com isso. Às vezes não é, a gente está ali para orientar, a gente está ali para orar, mas aquele caso não é uma oração, não é uma orientação, aquele caso ali é para ouvir, e só de ouvir a pessoa vai ser ajudada. O Elias, ele então desabafa. Agora, igreja, já que nós temos aqui, né, o ponto aqui de entender que a gente precisa de alguém para contar, conta para Deus. Se você caso queira buscar alguém, busque na direção de Deus. Não estou falando que seja eu não, qualquer outro pastor ou obreiro, mas que seja uma pessoa, irmãos, que verdadeiramente possa te ajudar. Porque às vezes tem mais gente para atrapalhar do que para ajudar. Mais gente para, irmãos, né, vamos dizer assim, só para espalhar os seus problemas do que para cessar. Nós temos que ter, irmãos, né, eu sempre falo para a igreja, se eu não transmito para você confiança, pode ficar tranquilo, irmãos, que olha, quem que vai convencer? É o Espírito Santo, né? Já eu falei isso de manhã e à tarde, não estou jogando ponto para ninguém, mas é importante ressaltar isso. Muitas pessoas eu atendo aqui na igreja, em outras cidades, irmãos, tem coisas que nem minha esposa sabe, não precisa saber.
Ah, mas não é só uma carne? É uma só carne, mas o problema seu, ela não precisa saber. E além de, irmãos, não contar para ela, eu não conto nem para auxiliar, nem para obreiro, nem para ninguém, somente para Deus. Lembra do caso de Abraão, quando Deus pede Isaac? Abraão, você dá o seu filho aí como sacrifício? Lembra da história, igreja? O Abraão ouve Deus, tudo bem, vou lá, vamos sacrificar o Isaac. Agora pensa comigo, irmãos, Abraão contando para a esposa, vou matar o filho, Deus pediu, Deus falou, vou matar o filho. Você acha que a mãe ia deixar? Ia ter briga, ia ter discórdia, e não ia dar certo. Então Abraão ficou somente ele e Deus. Então, irmãos, pode, olha, é o Espírito Santo que vai te convencer ou não, claro que é Ele. Se você não vê em mim confiança, não sou eu que vou dizer, confia em mim. Mas uma coisa estou dizendo, o que você contar para mim, nem minha esposa, ninguém fica sabendo. E jamais usarei o altar para jogar alguma coisa, ou no dia a dia fora do altar, o seu caso expondo aí as situações. Jamais, irmãos, isso nunca aconteceu comigo. E nunca vai acontecer. Tenho muito cuidado com isso, porque são vidas, são almas, são pessoas. A gente precisa entender o propósito da palavra. Então o que eu estou dizendo aqui, eu falei de manhã, falei à tarde, estou aqui dizendo para vocês, está sendo gravado também, não tem problema não. Mas uma coisa irmãos, nós precisamos de colocar diante de Deus aquilo que está nos sufocando, nos atrapalhando. Amém, igreja? Entendeu aqui o que o Elias fez? Desabafou. Versículos 5 e 7. Versículos 5 e 7 diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e então veio o anjo, tocou. Essa parte aqui, o anjo tocou. Aí lá no versículo 7, e o anjo do Senhor tocou a segunda vez. Tornou, tocar pela segunda vez. Levanta-te, come, porque muito comprido é o caminho. Amém. A segunda ação espiritual, irmãos, é que nós recebemos de Deus o consolo. Deus enviou o anjo ali para tocar em Elias, trazendo o que, igreja? Consolo. O Espírito Santo é o nosso consolador. Nós precisamos ter experiência com Deus, ao ponto, irmãos, das nossas dificuldades, das nossas lutas, nós pedimos a Deus: Senhor, vem me tocar. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo virá e te consolará. Virá o Espírito Santo e te trará, irmãos, o consolo para a sua alma, para a sua vida, para o seu espírito. A ação aqui que a gente vê agora é que Elias está ali sendo consolado, tocado pelo anjo, que nós também vamos se colocar diante de Deus. A Bíblia fala aqui 2 vezes, fala: Senhor, me toca de novo. Senhor, toca mais uma vez. Senhor, eu quero ser tocado por Ti. Porque cada toque, irmãos, o Senhor traz um consolo, Deus traz o refrigério, Deus traz o alívio, Deus traz, irmãos, aquilo que a gente está precisando. No momento, Elias precisava de um consolo, e foi o que aconteceu. Veio o anjo e ajudou ele naquela circunstância que ele estava naquele momento. Amém? Terceiro aí, versículo 7, agora na parte final. Levanta-te. O 5 também fala, levanta-te. Pula para o versículo 11 agora. E ele lhe disse: sai. E ele lhe disse: sai. Versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai. E o Senhor lhe disse: vai. Olha aqui, igreja. Levanta, sai e vai. Repete comigo. Levanta, sai e vai.
o que é isso? Incentivo. Nós temos que ter, irmãos, o incentivo bíblico. Isso se chama motivação. A motivação humana, irmãos, ela murcha, logo ela acaba. Tem gente que ela é motivada por pessoas. Enquanto a pessoa está motivando, ela está ali, se movimentando. O dia que a pessoa para de motivar ela desiste, ela para. Mas quando a nossa motivação vem de Deus, quando, irmãos, o nosso incentivo vem da palavra, aí me lembro do que o profeta Abacuque disse, né? Ainda que não haja... Coloque aí Abacuque 3, né? 3,17. Ainda que não tenha a vide, né? Ainda que não tenha o fruto na videira, ainda que não tenha a vaca no deserto, no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que ele está dizendo, igreja? Eu não preciso de incentivo humano, eu não preciso de ter motivação. Se tem ou não tem, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Então veja que o profeta Abacuque está dizendo: eu não estou sendo movido pelo incentivo do homem, é Deus que me motiva. Se tem ou não tem, a motivação de Deus está em mim. Todavia, em todo tempo, em qualquer circunstância, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Diga comigo, igreja, diga assim: a minha motivação tem que vir de Deus. Amém, igreja? Porque o dia que ninguém te motivar, Deus está ali presente para te motivar. O dia que você não tiver amigo, familiar, pessoas da igreja ou do trabalho para te incentivar, Deus está em você e te motiva para continuar. Amém? Deus estava motivando o Elias para continuar. Levanta-te, sai e vai. Levanta-te, sai e vai. Olha que motivação, né? Para não ficar parado. Glória a Deus. Versículo 11 e 12 para terminar. 1 Reis 19, 11 e 12. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. Versículo 12, e depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O que a Bíblia está nos mostrando? O sobrenatural de Deus. As três primeiras aqui, o Elias... ele desabafou, ele foi consolado, ele foi motivado. Agora, o quarto e último foi o sobrenatural. Ele teve muitas experiências maravilhosas, aonde presenciou o poder de Deus. Eu creio que nós vamos presenciar muito o poder de Deus se manifestando na nossa vida. Amém, igreja? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você das redes sociais, você possa estar firmado na palavra e sendo um ouvinte da palavra das Escrituras. Que o Senhor te abençoe hoje para sempre. Amém.